Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais uma semana de aula, não é? Só lembrando, né, que tem muitos atrasados nas atividades, né, gente? Vamos lembrar aí. Da mesma forma que é importante a gente realizá-las em sala de aula, também é importante realizar essas que estão sendo passadas nesse período que a gente está enfrentando, certo? Então, vamos aí colocar essas atividades em dias e me mandar, né, para ver como é que tá esse aprendizado de vocês, né, nesses conteúdos, nessa nova forma de trabalho que a gente está utilizando agora, certo? E aí, né, vamos aí dar continuidade ao nosso conteúdo, onde a gente vai ver questões políticas, né, na página 62, para vocês acompanharem, que vai até a 66, certo? E aí vejam só, a gente vai ver um pouco o papel da ONU nos conflitos. O que seria isso? A ONU significa Organização das Nações Unidas, certo? Ela foi criada em 1945 em São Francisco, nos Estados Unidos, certo? Ela tem como objetivo promover a paz, ou pelo menos tentar promover a paz entre países, que aí no caso não são países, são estados e nações, né? Tem muitos períodos conflitantes aí dentro de alguns estados, onde existe mais de uma nação e que essas nações, vez ou outra, se rebelam contra o estado. E isso gera conflitos, certo? O intuito do surgimento, né, da ONU foi para evitar uma terceira guerra mundial, justamente baseado nesses atritos que existem, certo? Isso, né, para evitar tanto que existam mais conflitos, né, ela vem tentar harmonizar a situação, né, tentar entrar em acordos aí que para nenhum dos envolvidos nesses conflitos terem tantos prejuízos, pois, né, com as duas guerras que a gente teve no século XX, os prejuízos foram incalculáveis, né? Foram muitas pessoas mortas, tanto que estavam guerreando como inocentes que estavam apenas em casa, né? Tivemos também destruição de muitas cidades aí ao redor do mundo, tivemos percas financeiras, certo? E aí, esses acordos que são feitos são justamente tentando evitar que venham mais conflitos e mais prejuízos e outros mais aconteçam, certo? A sua sede fica em Nova York e atualmente, né, conta com 193 países membros. E o que é isso? É como se existisse um cadastro de países que fizessem parte dessa instituição. E aí tem uma coisa que ganha destaque na ONU, né, que aí vocês vão ver no decorrer da leitura de vocês, é que os países que venceram a Segunda Guerra Mundial, eles ganham um papel de destaque dentro da ONU, né? Eles fazem parte aí do Conselho de Segurança Permanente da ONU. E aí eles ganham o poder de voto dentro de questões que estão sendo discutidas, que entram em questão de votação. E aí, por esses países ocuparem essa vaga tão importante, né, e com uma função bem privilegiada, né, já que o poder de voto ele pesa mais do que qualquer outro voto comum, né, deixa muitos outros países insatisfeitos, porque eles queriam mais representantes ali dentro desse conselho. E aí já mostra que, por fim, com a criação da ONU também vem dando algumas prioridades a alguns países, que aí no caso os que venceram a Segunda Guerra Mundial. Os principais propósitos, né, da organização da ONU tem aí na página 63, que aí eu vou olhar aqui para vocês, certo? Manter a paz e a segurança internacional, desenvolver relações amistosas entre nações, que aí é quando tenta, pega disputas, né, que estão sendo discutidas ali e tenta transformar isso, sanar esses problemas de maneira mais favorável possível para ambos os lados,
né? Realizar a cooperação internacional para resolver os problemas mundiais de caráter econômico, social, cultural e humanitário, promovendo o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais. E aí um exemplo disso, minha gente, é quando tem um problema ambiental, né? Existem aí várias conferências internacionais que aí são a soma não só desses países que são países membros da ONU, mas todos os países em escala mundial têm um representante nesses encontros para tentar sanar os problemas ambientais que vão surgindo ao longo dos anos, né? E aí, para finalizar, né, a gente tem ser um centro destinado a harmonizar a ação dos povos para a consecução desses objetivos comuns, né? Então, ele também dá um apoio aí a pessoas que estão precisando de um aparato entre esses conflitos, certo? E aí, o que é que acontece? Desde a criação da ONU, tem tanto conquistas como também derrotas, né? Nem tudo que é articulado sai em perfeita sintonia, né? Nem tudo que a gente planeja dá certo sempre. Às vezes a gente tem que optar por plano B ou plano C, ou simplesmente não dá certo de nenhuma forma e a gente dá uma pausa para poder depois, né, retomar aquilo que a gente deseja sanar. E aí, no caso da ONU, um desses impasses que ela não conseguiu obter êxito foi em relação à Palestina com Israel, que ano passado ganharam muito assunto na mídia brasileira por causa dos conflitos que estavam tendo, né? E eram conflitos armados, bombeamentos, que aí muitas pessoas já tinham morrido, crianças que eram resgatadas dos escombros, assim como também pessoas mais adultas, né? Soldados que perderam sua vida e muitos outros que estavam em meio a esses conflitos, né? Então, a Palestina com Israel é um exemplo de um problema que existe entre eles, né? Que não foi sanado ainda pela ONU, porém não quer dizer que ela tenha desistido, certo? E um de sucesso conquistado pela ONU foi entre 1992 e 1995, quando ela conseguiu fazer um acordo de paz e, com êxito, ganhou a independência da Bósnia, que a Bósnia era um estado que lutava por uma independência, né? E que conseguiu essa independência se tornando um estado independente, certo? Outra questão que temos dentro do conteúdo são os fluxos migratórios. Esses fluxos migratórios são movimentos populacionais que podem acontecer em formação de um grupo de pessoas ou até uma única pessoa, dependendo da situação que leva ela a migrar para outro país, certo? E aí o que acontece? As causas que levam essas pessoas a fazerem isso podem ser as mais variadas possíveis. Podem ser questões políticas, étnico-raciais, religiosas, econômicas, as próprias guerras civis, entre muitas outras causas, certo? Quando a gente fala de migração, existem dois tipos de migração. Tem a migração interna, né, que é quando a gente migra do nosso próprio país para outra região, né, que aí, no caso, a gente pode usar nós nordestinos, que décadas atrás migravam em grande quantidade para São Paulo ou Rio de Janeiro em busca de emprego. Também podemos utilizar como exemplo a migração do êxito rural, né, onde as famílias saíam das áreas rurais para morarem nas cidades em busca de melhores condições de vida, certo? Isso são migrações internas. Quando a gente fala de migrações externas, quer dizer aí que aí já passa por um processo internacional. É quando a gente sai do nosso país e vai para outro ou vice-versa, certo? E aí, quando a gente fala das migrações internacionais, também é outro assunto que é bem falado mediaticamente,
né? Seja através dos jornais de TV, ou jornais impressos, revistas, mas eles ganharam muita intensidade nos últimos anos nessas plataformas midiáticas, por causa do alto fluxo de migrações que estavam existindo. E aí, a gente nesse meio temos as migrações legalizadas. Você precisa, no seu passaporte, ter um visto de aceitação, né, da sua entrada nesse país, né, que aí é muito comum isso nos Estados Unidos, que ele tem barreira de fiscalização e tal. Nem todos os países, é importante ser dito, que nem todos os países exigem esse visto de legalização. E o Brasil é exemplo disso, né? O Brasil você pode entrar e sair, como se diz no dito popular, assim que der vontade. Não tem essas exigências. Já os países que precisam desse visto, é toda uma questão burocrática, onde existem entrevistas, se você vai a passeio, se você vai a trabalho, né? O período de tempo que você pretende ficar nesse país. Então, é tudo uma questão burocrática, né? Para poder você conseguir entrar nele, certo? E aí, nesses mesmos países que tem essa levada lista de requisitos, pré-requisitos para você conseguir entrar nele, a gente se depara com as migrações ilegais, que são pessoas que entram de formas clandestinas em países que precisam desse visto, né? E aí, quando isso acontece, eles estão sedentos a viver uma sociedade onde eles não podem ter um emprego com carteira assinada, eles não podem ter atendimento a prédios públicos, né? Porque quando eles entram lá, vejam só o que acontece. Eles entrando de forma legalizada, né? No documento deles vai aparecer em qualquer sistema que eles estão legalizados ali dentro daquele país. Só que quando eles entram de forma ilegal, eles não podem ceder nem sequer o número do documento, porque senão eles são deportados de volta para o seu país de origem, tá certo? E aí o que é que acontece? Dessa forma, né, sem poder fazer nenhum tipo de cadastro, ter um emprego de carteira assinada, eles estão à mercê da boa vontade de algumas empresas que acabam contratando eles de forma irregular, né? E eles acabam sendo explorados das mais variadas formas possíveis, chegando formas até escravistas, né? Eles chegam a ser até, em algumas empresas, serem escravizados, né? Que trabalham aí várias horas durante o dia, mas que de contrapartida ganham um salário bem reduzido e que eles não acabam que se tornando escravos dessa situação, porque eles precisam de recursos financeiros para se manterem, certo? Então, tá aí as preocupações de se entrar de forma diferente, né? Outro fato muito preocupante nessas travessias ilegais são as formas que elas são feitas. Geralmente, essas pessoas contratam coiotes, né? Coiotes são pessoas que organizam esses grupos de indivíduos que desejam entrar de forma ilegal em outro país e fazem travessias muito arriscadas, sejam por causa da faixa terrestre que existe, que eles têm que atravessar, porque tem período que tem perigos naturais, como alguns tipos de animais, até mesmo a fiscalização desses países que fazem rota ao longo de suas fronteiras. Quando essas fronteiras são terrestres, no caso, né? Tem também eventos que essas fronteiras são aquáticas, né? Elas acabam atravessando rios ou até mesmo mares em embarcações precárias e tá com uma superlotação. Isso também coloca em vida essas pessoas. Então, assim, além de todo o risco ultrapassado por eles, né? Eles ainda correm risco de serem explorados em outros países, de se manterem reféns lá, né? Para não serem deportados de volta para sua terra de origem. E aí, por que esse receio tão grande de voltar? Porque boa parte das vezes as condições do seu país não são favoráveis para se sobreviver, seja por questões de guerras civis, questões econômicas que, dependendo do continente, é o que mais pesa para levar essas pessoas a migrarem para outros países. Temos também a questão dos refugiados, né?
Os refugiados são pessoas que se encontram fora dos seus países por temor de perseguição. E aí essas perseguições podem ser às vezes citadas quando se trata do fluxo migratório, político, religioso, étnico-cultural, certo? Étnico-racial, certo? E aí tem a existência da Acnur, certo? Que é uma empresa, né? Que aí o seu nome, por extenso, é Autocomissariado das Nações Unidas para Refugiados. E aí, essa organização, ela trabalha para dar subsídios a essas pessoas e assegurar o direito delas de se refugiarem em outros países quando essas estão em perigo, certo? Então, por hoje, a gente fica assim, né? Vendo essas questões, principalmente de migrações, que é um grande peso, e dos conflitos e a participação da ONU dentro disso tudo. A Acnur acaba que atuando junto com a ONU para dar subsídios a esses refugiados, tá certo? Para hoje, né, como atividade, vocês vão fazer a atividade da página 67, certo? Lembro, façam as atividades que estão atrasadas, façam a leitura de indicação dos vídeos, anotem as dúvidas, que em breve a gente vai ter aí, né, as nossas aulas virtuais, e aí vai servir para a gente também tirar essas dúvidas, tá bom? Grande cheiro e tchau, tchau.